Glória a Jesus, graça e paz, Igreja do Senhor, irmãos e irmãs amados, o nome do Senhor seja louvado eternamente. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero, antes de nós meditarmos na palavra, glorificar a Deus, agradecer a Deus por esse dia que o Senhor nos concede. Estou tendo a honra de receber. Eu sou um homem privilegiado em muitas situações, né? Glória ao nome do Senhor. Eu tenho uma filha mais velha que se chama Bruna e tenho uma outra filha que vocês não conhecem que chama Bruna. Mas hoje ela apareceu aqui. Fala, que isso, o Alfeu pulou muro? Não pulei muro, não. É filha que Deus deu para nós, né? E alguns irmãos conhecem. A Débora, infelizmente, hoje não está, né? Mas também que é participante, a irmã Iraci conhece. Um grupo de pessoas conhecem e a gente louva a Deus. Eu queria convidar você para vir aqui, minha filha. Vem cá. Essa é a Bruna Branco. Uma das minhas filhas que eu vou deixando no Evangelho. Essa é a Bruna Preta. E aquela é a Bruna Branco. O nome dela é Bruna Branco mesmo. Essa é a Bruna Martins. Mas é uma filha querida que a gente, no caminho do Senhor, conheceu. Vem cá, minha filha. Sobe aqui, por favor. Uma bênção. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu falei para ela assim, muitos anos que a gente não se via, né, Bruna? E hoje Deus preparou, falei, um dia especial para ela estar aqui conosco, né? Hoje eu estou completando 40 anos de casado, pela misericórdia de Deus. E ela não sabia, né, Bruna? Mas Deus trouxe ela aqui hoje. E fiquei muito feliz, né? Sim, porque Deus tem dado tudo que a gente precisa e para que a gente seja feliz, né? Então, eu queria que a Bruna, não sei como Deus vai te usar, se é em testemunho, se você sentir de pregar, aqui você tem toda a liberdade, tá, minha filha? Fica à vontade. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. É motivo de muita alegria mesmo, né, estar aqui. Eu já estou há alguns dias querendo vir aqui, e hoje eu acordei e falei para minha filha, hoje nós vamos lá no Pastor Alfeu. E aí, só de falar o nome, já Deus me traz à memória muitas coisas, né? A gente não se vê muito, apesar da vontade ser grande, mas eu estou sempre, Deus sabe, sempre lembrando. Não tem como esquecer do Pastor Alfeu, da Valéria, da Bruna, da família, da igreja em si, né? Eu sempre falo que eu era uma menininha só com uma mochila nas costas e um sonho, né? E o meu sonho maior era sempre de adorar a Deus com o meu melhor, né? Então, assim, eu perdi família, eu perdi tudo, eu tinha tudo para ser o que não presta, né? Desculpas eu tinha para isso, porque minha mãe perdeu minha guarda aos 14 anos de idade. Aos 13 eu já trabalhava, ela perdeu, ela tinha um problema de vício. E isso era no interior de São Paulo. E eu morava sempre em São Paulo, mas fui para o interior e voltei, porque minha mãe perdeu minha guarda. Fui para morar com meu pai, minha madrasta na época não aceitou. Fui morar com meu irmão era jovem, também não tinha muito, né, não sabia como lidar com a situação, também me maltratava. Enfim, e quando chegou no colégio, eu falei, quem daqui é evangélico, né? Porque eu me converti, conheci Jesus lá no interior. E eu falei, não, eu tenho que continuar. Quem é evangélico? Um rapaz falou que era. E aí eu falei, então eu quero ir na sua igreja. E eu fui. E Deus já tinha tudo preparado, né? Na época, o pastor Alfeu estava numa igreja em que, para eu ir, era uma subidona e uma descidona. E eu chamei uma amiga para ir comigo, fomos ao culto. Quando terminou o culto, eu fui embora.
Só que Deus, ele tem os meios, né, de nos pegar pela mão. E terminou o culto, eu fui embora, já tinha subido e já estava lá embaixo um pastor com a gravata para lá e para cá. Ei! Oh! Ei! Foi lá me cumprimentar, me dar um abraço. Eu vim aqui dizer que você seja bem-vinda. E eu pensei dentro de mim, é aqui que eu quero ficar. Né? E fiquei, não saí mais. Busquei a Deus. Eles sabem, passei necessidade. Muitas vezes eu não tinha o que comer. Não tive pai e mãe na pior fase da vida, que é da adolescência. Né? Mas eu tive uma igreja que me acolheu. Um pastor, assim, muito usado por Deus, que me acolheu, me abraçou. Talvez ele nem lembre disso, mas eu me lembro um dia ele me deu R$50 para eu comprar um sapato e procurar emprego. Ele não lembra, mas eu lembro, né? E isso tudo foi marcando a minha vida e a minha jornada, né? E o mais importante, eu nunca abri mão de estar na presença de Deus, né? Sempre a minha prioridade foi buscar Deus. Eu lembro, eu lá no banco, eu ajoelhada, eu chorava em lágrimas, né? Mas de muito profundo amor a Deus, porque aquele amor de Deus para mim era meu tudo, né? Porque eu não tinha nada, eu mal tinha uma casa para morar. E o pastor também preparou lugares para que eu estivesse morando. Morei de favor na casa de irmãos, que até hoje eu tenho contato, né? Graças a Deus. E aí, por quê? E o pastor pregava que a bênção de Deus enriquece e não traz dores. E esse é um versículo que é rema na minha vida. Né? Por quê? Porque é só a bênção de Deus que nos enriquece e não traz dores. E riqueza não é sobre dinheiro. Né? Riqueza é você ter aquilo que você precisa ter na sua vida. Né? Ou seja, isso é prosperidade. A riqueza, tantos ricos que, se riqueza fosse tão bom assim, né, muitos ricos não se matavam, não se suicidavam, enfim. Mas a riqueza em Deus é que não te traz dores. Né? Então, até hoje, eu não me desviei, né, em nenhum momento. Sempre eu mudei de bairros, mudei de lugares, mudei de igreja, mas eu sempre permaneci firme, porque eu tenho uma história com Deus. E eu costumo dizer assim, que quem tem um verdadeiro encontro com Deus, não tem como voltar atrás. Ainda que ainda passo lutas, mas ainda que a gente venha passar lutas, sejam quais forem, quem teve um encontro verdadeiro com Deus, não tem como voltar atrás. Né? Então, aquela menininha que não teve família, não teve nada, dormi muitas vezes até mesmo com fome, com vontade de comer. Toda quarta-feira o pastor Alfeu me dava marmitex para eu comer. Né? Mas morei na casa dos outros, então passei muita vontade. Hoje eu como quantos bolos de cenoura com chocolate eu quiser, mas eu passei muita vontade, porque às vezes eu estava na casa dos outros, aí cortava aqueles quadradinhos para dar para todo mundo. Eu tinha vontade de repetir, mas não dava. Eu não podia repetir, né? Então passei vontade de doce, mas hoje eu como quantos eu quiser. Né? Por quê? Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Né? Então, hoje eu tenho uma família, casei, tenho uma família, tenho a minha casa, tenho meu apartamento num bom lugar. Trabalhei por mais de 20 anos em gerenciamento de hospital e hoje eu tenho uma empresa. Né? E em tudo Deus tem provido. Meu esposo também eu não casei com rico. E olha que no meio de tudo isso que aconteceu, apareceram pessoas que tinham dinheiro, mas eu permaneci em Deus, né? Para que eu vivesse o plano de Deus. Não adiantava eu casar com uma pessoa que tinha dinheiro e se esse não era o plano de Deus, ia ser furado. E deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, não me falta absolutamente nada. E, principalmente, gente, o segredo do sucesso ou de uma vida em Deus abençoada é termos gratidão, é sabermos, né? Às vezes você chega aqui na igreja, não sei se tem alguém novo ou não, ou se tem faz tempo, mas a forma que a gente chega muitas das vezes é dilacerada, né? É só Deus mesmo. E às vezes ter o pastor, a sua família, a irmã Valéria, te acolher, isso não tem preço, né? Porque talvez se eu não tivesse tido esse acolhimento lá naquela época, eu tivesse me perdido, eu não sei, né? Mas
sermos gratos, não esquecer. Às vezes eu não estou tanto perto deles o quanto que eu gostaria, mas eu estou sempre lembrando, choro muito assim de alegria de ver o que Deus fez, porque hoje eu falando, vocês podem ter uma ideia, mas só Deus sabe como foi a batalha que foi, a luta que foi para que eu chegasse a viver esse momento, né? Então, se você é um jovem, né, às vezes fica perdido, não sabe o caminho certo, não existe outro. A palavra de Deus diz, né, para onde iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? É só Deus, não existe outro caminho. Ele é o único caminho, né? E é o remédio, como diz um louvor, que me fez viver, me faz viver até hoje, né? Passo lutas, claro, todos nós passamos. Mesmo que hoje eu tenho casa, tenho isso, tenho aquilo, todos nós passamos lutas, as lutas mudam, né? Mas eu continuo firme em Deus. Seja o que for que acontecer, e vou permanecer sempre, né? E Deus, Ele é fiel, né? Então, que vocês possam permanecer firme. É motivo de muita alegria mesmo, de gratidão estar aqui hoje, né? E poder ver o que Deus fez, né? Através da vida deles, na minha vida, né? Porque eles, com certeza, eles foram, assim, os precursores para que tudo isso viesse a acontecer, né? Foram o canal de Deus, foi o meio, né? Muitas das vezes eu não tinha para onde ir, o pastor ia lá, conversava com a irmã, será que tem jeito? E eu fui dormir, morar na casa da irmã. Aí depois morei na casa de outra irmã, a Débora não está aqui, mas morei também na casa dela. Né, sou muito grata a Edileuza, cheia de lutas e me acolheu mesmo assim, naquela época. Né, e talvez ela não saiba o tamanho da gratidão que eu tenho pela vida dela, mas dentro de mim e o tempo todo em Deus. Deus, obrigada. E eu estou sempre testemunhando e falando de Deus para as pessoas dessas vidas todas que são muito importantes para mim. Que vocês possam ter gratidão, porque essa é a chave, né, da vitória na vida de vocês. É a gratidão, não existe outra. Tá bom? Deus abençoe vocês, prospere, guarde vocês, né, e que vocês permaneçam firmes e ajudando esses pastores tão amados aqui dessa igreja, né? Porque não por merecimento, mas porque eles verdadeiramente, eu posso testemunhar, são homens de Deus e mulheres de Deus, tá? Porque a igreja, ela não é onde você vai, né? Mas é o que a igreja faz, né? E eles fizeram, né? E eu estou aqui para contar, testemunho vivo de que eles fizeram por mim. Eu era ninguém, né? Eu não tinha nada que chamasse atenção. Hoje, possa ser que alguém olhe para mim e ache alguma coisa, mas eu não tinha nem um sapato para calçar, né? E eles olharam algo em mim, me acolheram, me ajudaram, e por isso que eu estou aqui hoje. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Tá bom. Que bênção, viu? Feliz por você. Glória a Jesus. Eu acho que é isso que é evangelho, né, irmãos? Evangelho é testemunho. Evangelho não é uma igreja. Hoje eu me senti meio universal do reino de Deus hoje, né? Eu não tinha nada e hoje eu sou uma empresária, né? Mas é isso que Deus faz também. Também Ele faz isso, né? Então, assim, eu glorifico a Deus por isso. Porque, e não é que a gente é bom. Sabe? Eu estava orando para ministrar a palavra hoje. Eu acho sempre, assim, é o meu momento com Deus, para pedir a Deus direção. E aí Deus, assim, Ele pegou uma coisa simples, não sei se vocês viram, quase nunca eu levanto. Eu tive que levantar, ir lá atrás e pegar isso aqui, ó. Fui lá atrás e falei, onde eu vou achar uma lâmpada? Eu precisava achar uma lâmpada apagada, assim. Fui lá atrás e achei uma lâmpada. Porque hoje de manhã Deus me falou justamente isso. Sabe o que é Jesus? A gente sem Jesus é isso aqui. Assim, desse jeito. Sem Cristo nós somos assim. E quando Jesus disse assim,
Eu vos escolhi. Eu escolhi cada um de vós. Eu escolhi você. Ele não quis perguntar para mim dizendo assim, você aceita? Ele não perguntou, você aceita? Você quer? Ele te escolheu. E a partir do momento que você se rendeu a Ele, você passa a ser isso aqui, ó. Disso aqui para isso aqui. Porque é a luz de Cristo que brilha em você. Antes de Cristo, a gente é isso aqui, uma luz apagada, que não tem utilidade nenhuma. Nada, igreja, para nada. Mas quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida passa a ter valor. A nossa vida passa a ter utilidade. Olha aqui, a utilidade. Quando Jesus, porque Jesus é essa energia. Jesus é essa sinergia, Jesus é a força propulsora na nossa vida. É aquele que faz diferença, que faz com que a gente ame, que faz com que a gente perdoe, que faz com que a gente coopere, com que a gente ajude, com que a gente olhe em alguém e fala, Jesus está nessa pessoa. Jesus está nessa pessoa. E ela é tão importante. É hora da gente estender mãos. É hora de você fazer uma visita. É hora de você orar por aquela pessoa. É hora de você levantar um jejum. Para a gente não ficar omisso. Sabe, cada situação, ela precisa trazer a nós uma realidade de uma coisa que às vezes aos olhos humanos não é visível. Mas quando a gente tem Cristo na nossa vida, Ele mostra. Isso está dentro de um contexto de uma mensagem que eu quero trazer a vocês nesta manhã. O que eu quero falar nesta manhã, por favor, queridos. Obrigado. Quero falar nesta manhã de adoração. E uma palavra que vocês conhecem de cor, salteado, mas eu quero nessa manhã ministrar um pouco sobre a verdadeira adoração. Porque Deus te escolheu para ser adorador. Isso não é uma opção. Não é uma opção. Eu vou, fora do texto que eu vou ler, dentro do capítulo, eu quero primeiro ler, por gentileza, Gustavo, João, Evangelho de João, capítulo 4. Põe o versículo 4, por favor, depois nós vamos lá para o 22. Mas eu queria que você antes parasse no 4, que eu quero mostrar isso para os irmãos. São João 4, 4. Amém? Então Jesus estava na Judéia. E ele ia para Galileia. Tá? Entre Judéia e Galileia tinha uma cidade que chamava Samaria. Presta atenção, leem comigo, por favor. E era-lhe necessário passar por Samaria. Tá? Eu não vou pregar isso aqui, não. Agora eu vou pregar nós vamos ler o que eu vou pregar. Lá no 22 agora, por favor. Depois nós vamos voltar nesse aí, era necessário. Isso. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vai lá, 23, 24, por favor. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, falem comigo, Espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Leem comigo, por favor. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Amém. Querido Deus,
Eu louvo o teu nome por este dia, Pai. Eu louvo o teu nome pela tua preciosa salvação, por tua graça que não tem preço, que não se mede, que não se compara, porque nada se assemelha à tua graça. Pela graça nós somos salvos, Senhor. E está escrito que isso não vem de nós. Isto é dom de Deus. Porque o Senhor nos escolheu. No meio de uma multidão, o Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para nós e viu valores que ninguém via em nós. O Senhor viu qualidades que ninguém via em nós. O Senhor viu atributos que ninguém via em nós. E o Senhor disse: tu és meu, aleluia, aleluia. Você é meu, Senhor disse, você é minha. Eu te escolhi, eu te comprei, aleluia. Eu paguei um alto preço pela tua redenção. E hoje estamos aqui, não porque somos melhores, não porque somos bons, mas porque a graça do Senhor está em nós. O fruto do Espírito está em nós. Aleluia. Oh, Pai, porque aprendemos que em Ti está a verdadeira adoração. Que em Ti, Senhor, está toda a honra, toda a glória, todo louvor. E Tu és o único digno de se assentar eternamente no trono. E ao nome do nosso Senhor Jesus seja honra, seja glória, seja exaltação, seja louvor, eternamente. Porque o Senhor é bom. A misericórdia do Senhor é de geração em geração e dura para sempre. Todos digam amém. Glória a Jesus. Pode sentar-se, irmãos e irmãs. 22, põe ali, por favor, meu querido. 22. Jesus estava saindo da Judeia e estava indo para Galileia. Depois eu vou voltar lá no 4. E ele vai até uma cidade dentro de Samaria, chamada Sicar, que era perto de umas terras que Jacó, lá no comecinho da Bíblia, Abraão, Isaque, Jacó, lá no comecinho de toda a história bíblica. Por isso que assim, eu até estava conversando outro dia com o irmão Rodrigo, orientando ele está com sede da palavra. Está lendo lá? Tá bom? E é bom ter sede da palavra, né? E Rodrigo disse assim: como eu leio a Bíblia? Eu falei: começa pelo novo. Mas não é que a gente vai desprezar o velho, não. Deixa eu usar uma palavra melhor, o Antigo Testamento. Velho dá conotação de coisa velha, né? Inútil. O Antigo Testamento. Não é que ele é desprezível, não. Irmãos, toda a história do Novo Testamento está ligada ao Antigo Testamento. Olha aqui, a gente está falando no Novo Testamento e lembrando de Jacó. A história de Jacó é Antigo Testamento. Então, toda a história está ligada. Tá? Então, Jesus está ali num poço que Jacó havia cavado. E estava ali uma mulher que foi tirar água daquele poço. E Jesus encontra-se com ela, Jesus tem um diálogo com ela, Jesus se revela a ela, mas nesse diálogo está algo importante que eu quero ministrar nesta manhã, sobre adoração, né? Então Jesus encontra aquela mulher samaritana, que ali no poço de Jacó, no caminho para a Galileia, e como samaritana, aquela mulher como samaritana havia aprendido em toda a sua vida que o local correto de adoração era o Monte Gerizim.
Aprendeu, ela acreditava que o local de adoração era o Monte Gerizim. E por que existia o Monte Gerizim? Volta ao Antigo Testamento. Não tem como, irmãos. Toda a nossa história está ligada no Antigo Testamento. Deus levantou Abraão, Deus levantou Moisés. Moisés caminhou, levou o povo a uma terra prometida. Deus abençoou esta terra. Esse povo pediu um rei. Deus deu Saul como rei, mas mediante a dureza do coração dos homens. Depois Deus dá Davi como rei daquele povo. E Davi reúne todas as tribos. Ele torna todas as tribos um só reino. Então, todas as tribos estavam ligadas em um só rei, o rei Davi. O rei Davi reina por 40 anos aproximadamente. Ele morre e Deus diz que quem assumiria no lugar dele era seu filho Salomão. Salomão, no início do seu reinado, ele pede a Deus sabedoria. Ele diz: Senhor, o teu povo é grande. Deus diz para ele: pede o que você quiser e eu te darei. Salomão diz a ele assim: eu quero então sabedoria, porque o teu povo é muito grande. E Deus deu a ele sabedoria, ele foi o homem mais sábio que pisou nesta terra. Porque Deus deu a ele sabedoria. Mas, irmãos, só a gente pedir alguma coisa, não adianta eu pedir santidade se eu não exercitar santidade. Não adianta você pedir sabedoria se você não exercitar sabedoria. Não adianta a gente pedir salvação se a gente não exercitar salvação. Não adianta a gente pedir fé se a gente não exercitar fé. Deus dá, mas a gente tem que cuidar. E ele tinha essa sabedoria, tinha. E daqui a pouco ele começou a andar por caminhos errados, mesmo sendo sábio. E ele se juntou a mulheres que não temiam a Deus. Ele trouxe mulheres de outros povos, casou-se com ela, formou família com essas mulheres. Ele tinha mais de 1000 mulheres. E ele adorava os deuses dessas mulheres. E Deus tirou dele a graça que estava sobre ele. Deus tirou de Salomão. E Deus disse assim: por amor do teu pai, Davi, eu não tirarei todas as tribos da tua família. Porque Deus tinha feito uma aliança com Davi. O teu filho, um dos teus filhos, sucederá você e sentará eternamente sobre o reino de Israel. Deus estava se referindo a Jesus Cristo. Mas ele tinha que nascer da linhagem de Davi, como Davi nasceu da linhagem de Abraão. Jesus é filho de Abraão, com quem foi feita a primeira aliança, e Jesus é filho de Davi, com quem Deus fortaleceu a aliança. 1000 anos aproximadamente depois de Abraão, Deus renova a aliança e fortalece a aliança. Não vai faltar sucessor seu que se assente eternamente sobre o trono. Eternamente sobre o trono. Então Deus tinha uma aliança com Davi. E por amor dessa aliança, Deus não tira todos os reinos da mão de Salomão, que era descendente de Davi. E Roboão vai suceder Davi. Roboão vai suceder Salomão, filho de Salomão. Mas o reino divide, porque do outro lado tinha um homem chamado Jeroboão, e ele passa a ter 10 das tribos sob comando dele, e Roboão, duas tribos. Então o reino se divide entre reino do norte e reino do sul. Já contei essa história a vocês. O reino de Jeroboão, ele fica enciumado, ele se preocupa porque Jerusalém está do lado de Roboão. E ele tem medo de que o povo suba para adorar a Deus e volte-se para Roboão. Então ele fica preocupado e ele constrói um altar. E desde esse princípio Deus não se fez presente. Porque o lugar de adoração era Jerusalém. E Deus não se fez presente.
Mas durante todo esse tempo, então os irmãos notem, durante todo esse tempo até chegar Jesus Cristo. Agora Jesus está ali andando, e Jesus está em Samaria, e ainda existia a adoração no Monte Gerizim. E Deus não destruiu. Porque às vezes a gente fica dizendo assim, mas por que Deus não destrói o mal? Às vezes nós ficamos nos perguntando, por que aquela igreja faz tanta coisa errada e ela está lá em pé? Porque os que são verdadeiramente justos se manifestam. Viu, irmãos? Os que são verdadeiramente justos se manifestam. Eles andam na verdade. Eles vão aprendendo que ali não tem Deus. Jesus está diante dessa mulher, conversando com esta mulher, e Jesus fala para ela de adoração, e Jesus vai conversando com ela, e aquela mulher que havia aprendido durante toda a sua vida que o lugar de adorar a Deus era o Monte Gerizim, onde o rei Jeroboão I havia construído um templo, depois da divisão do reino, em contraste com Jesus, como judeu, que sabia o lugar correto que sabia que o lugar correto de adoração era Jerusalém. Jesus sabia disso, tá? E aí, o culto em Gerizim havia se tornado uma idolatria. Tudo que se fazia em Gerizim era idolatria, porque eles adoravam bezerros. Eles adoravam e faziam sacrifícios que não eram escritos na palavra, que não havia base bíblica para serem feitos. E Jesus diz àquela mulher, nesse diálogo, Jesus apresenta pontos centrais para aqueles que desejam de fato adorar a Deus de maneira correta e no local correto. Existe uma maneira correta, existe um local correto de adoração. Jesus mostra a essa mulher, tá? Ele vai mostrar que existe uma adoração correta e um local correto. Primeiro, ele diz assim: os judeus estavam certos e os samaritanos estavam errados. O local que Deus havia deixado para a adoração era de fato Jerusalém. A razão das palavras de Jesus é que a salvação procede dos judeus. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós quem? Os judeus. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não sabem. Nós, os judeus, Jesus era judeu. Nós, os judeus, adoramos o quê? Porque a salvação vem dos judeus. Jesus é judeu. Jesus, judeu. A salvação vem dos judeus. Amém, irmãos? Não é o povo judeu, nós estamos falando de uma geração, de uma genealogia. A genealogia de Jesus é judaica. Não é Samaria. A salvação não vem de Samaria. A salvação vem dos judeus. Então Jesus está sendo enfático em dizer para ela: vocês estão errados, nós estamos certos. Nós adoramos o que sabemos. Igreja, a tua adoração precisa vir acompanhada de sabedoria. Sabedoria envolve conhecimento. O que eu adoro? Por que eu adoro? Qual é a razão da minha adoração? Não é adorar por adorar. Tem muita gente adorando o que não sabe. Tem muita gente adorando o que não sabe, se curvando ao que não sabe. E Jesus foi muito claro. E essa clareza nós vamos trazer mediante a palavra de Deus, aqui nesta manhã. Deus havia feito uma aliança com Abraão e seus descendentes. Como parte da aliança, dessa aliança com Deus, que Deus havia feito, a promessa a Abraão e aos seus descendentes, que de Abraão sairia o Salvador de todos os homens. Deus prometeu isso a Abraão, amém?
Leiam, por favor. Vamos abrir lá, Gênesis 15. Gênesis 15, 13. Gênesis 15, perdão, 3 ao 5. Quinze, 3. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Lembrem-se, a mulher de Abraão era estéril, ela não podia ter filhos. Tá? Vamos para o 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Nós somos filhos de Abraão. Cada estrela que Abraão viu lá, uma daquelas era você. Uma daquelas era você. Uma daquelas éramos nós. Louvado seja Deus, porque Deus disse a ele: se você puder, conte as estrelas dos céus, porque assim será a tua descendência. Louvado seja Deus. E cada servo de Deus, cada homem, cada mulher que crê em Jesus Cristo, que recebe Jesus como Salvador da sua vida, que é aceito no reino dos céus, ele é uma dessas estrelas que certamente Abraão olhou para fora, não conseguiu contar, mas ele viu que eram inúmeras as estrelas. Louvado seja Deus. Como são inúmeros aqueles que hoje creem, que adoram Jesus, que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer comigo hoje: uma daquelas estrelas era eu. Louvado seja Deus. Uma daquelas estrelas é você. Ele viu e olhou, mas ele não tinha filhos. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Deus preparou, Deus deu a ele um filho. Vocês conhecem a história. Na sua velhice, quando ele já tinha encerrado o seu desejo por mulher, quando Sara já não podia mais ser mãe pela idade. Mas, irmãos, as circunstâncias não podem nos afastar daquilo que Deus tem preparado na nossa vida. Louvado seja Deus. Deus pode te ressuscitar mesmo você estando morto. Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. E essa fé que Deus quer que a igreja tenha. Não acredite só naquilo que os teus olhos e a tua capacidade de entendimento pode ver. Creia que Deus pode fazer muito além do que você está vendo, muito além do que você está pedindo. Deus é poderoso para fazer. Louvado seja Deus. As circunstâncias limitavam a ação, mas o poder de Deus não limita ações. No poder de Deus nós podemos todas as coisas. Glória a Jesus. Continuando, nisso os samaritanos, que também eram descendentes de Abraão, né? A gente não pode esquecer, eles também criam. Porque quando a gente vai no versículo 25 aqui de João, pode voltar lá em João, por favor. João 4, 25. A mulher sabia, ela disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ela sabia disso, mas ela não sabia que a verdadeira adoração era em Jerusalém, e que o Messias já tinha vindo, e que estava ali diante dela. Jesus é o Messias. E o Messias estava falando com ela ali, na beira daquele poço. Louvado seja Deus. Continuando. A hora havia chegado. A hora havia chegado em que Jerusalém, como local de adoração, havia perdido o seu significado. Porque que Jesus está confrontando com aquela mulher?
Os samaritanos diziam que era Gerizim. Os samaritanos diziam Gerizim. Os judeus diziam Jerusalém. E Jesus diz a ela então assim: vai chegar o tempo que não será nem Jerusalém e nem Gerizim. Não será nem Jerusalém e não será Gerizim. Não será mais. Mas será onde? Como? Com a chegada de Cristo, a adoração a Deus não mais teria um centro geográfico. A adoração, com a chegada de Cristo, adorar a Deus não necessita mais de um lugar. Qualquer lugar pode ser lugar de adoração. Louvado seja Deus. Qualquer lugar pode ser lugar de adoração. Na lei, exigia-se que fosse em Jerusalém. Criou-se um segundo lugar que não era aprovado por Deus, chamado Gerizim. Agora Jesus está lhe dizendo para ela: vai chegar o tempo, e agora é. Agora é. Jesus dizia a ela, e agora é, que não se adorará mais nenhum centro geográfico. Não será mais Jerusalém e não será mais Gerizim. Onde é então? Como é então? Vamos lá. Volta para o 23. 23, por favor. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adorarão em, fala bem forte aqui, em e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não será mais num lugar, mas será como. Como nós adoramos. O que é adorar em espírito? O que é adorar em verdade? E é isso que quero repartir com vocês nesta manhã. O lugar de adoração não tinha mais nenhum significado, nenhum propósito, porque a igreja estava saindo da lei para a graça. A lei exigia que fosse Jerusalém. Falei domingo passado aqui para os irmãos que quando eles criaram as sinagogas, é porque eles estavam refugiados e eles não tinham o templo presente. Então eles criam as sinagogas. Então as sinagogas transformaram-se em lugar de adoração, mas na sinagoga não podia oferecer sacrifícios. Só no templo se podia oferecer sacrifícios. Então era uma adoração incompleta, era um serviço incompleto. Apenas em Jerusalém se podia oferecer sacrifícios. E quando Jesus vem, Jesus está anunciando para aquela mulher: não será Jerusalém mais e não será Gerizim, mas o Senhor vai ser adorado em espírito. Em espírito. O que é adorar em espírito? O que significa adorar em espírito? O que significa essa adoração? Não seria mais um lugar do mundo onde as pessoas crescem no Deus, em um Deus. Mas agora ele está dizendo assim: onde as pessoas creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, por ser o Salvador do mundo. E ele está dizendo isso assim, é a isso que Jesus está se referindo como adorar ao Pai em espírito e em verdade. Isto é, adorar espiritualmente, sem lugares, presta atenção, sem lugares, sem coisas, sem imagens, sem objetos, como vinha sendo feito até então em Jerusalém. A adoração é em espírito. Por ela ser em espírito, ela não precisa de um lugar, ela não precisa de coisas, e ela não precisa de objetos, ela não precisa de imagens.
Vocês estão entendendo? Como se adora em espírito? No espírito. No espírito. Eu não preciso ter uma imagem aqui. Eu não preciso ter uma coisa aqui. Eu não preciso de água benta. Eu não preciso de sal grosso. Vocês estão entendendo? Eu não preciso de rosa santa. Eu não preciso de vela. Eu não preciso. É em espírito. É em espírito. Não preciso de nenhum objeto. Não preciso de ser, não precisa ser um local específico. Você pode adorar a Deus num ponto de ônibus. Você pode adorar a Deus na sua cama. Você pode adorar a Deus andando. Você pode adorar a Deus dirigindo. Você pode adorar a Deus lavando roupa. Você pode adorar a Deus cozinhando. Você glorifica o nome dele. Você para um minuto e diz: Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas existem e subsistem pelo seu poder. Você olha e reconhece: se não fosse Deus, essa beleza não existiria. Você está viajando numa estrada e você olha e fala: só o poder de Deus para construir uma coisa tão bela, não é? Um dia eu conversava com esse casal de jovens amigos aqui, e eles tinham ido para o Pantanal, e eles estavam abobados com tanta beleza natural. Pantanal, né? Pantanal Mato Grossense. Eles foram passar a lua de mel lá. Eles estavam abobados, né? Ela voltou contando, tinha até um jacaré que virou amigo deles. Chico, né? Até o nome eu guardei. O jacaré chamava Chico. Eles ficaram impressionados. Quem criou tudo aquilo? Deus. E ali, naquele momento, você pode adorar a Deus. Você não precisa de um lugar específico. Você não precisa ter coisas para que você o adore. Você olha e fala: isso quem fez não foi o homem virando, saindo de ser macaco, deixando de ser macaco e ser homem. É a mão de Deus que fez isso. É a graça de Deus que fez isso. É a sabedoria de Deus que fez isso. Você reconhecer que Deus está ali, a criação de Deus está ali, a mão de Deus fez aquilo, e você o adora como Criador de todas as coisas, porque sem Cristo nada do que foi feito seria. Vocês moram lá perto do mar. Ela tem o privilégio de ter uma casa em Itanhaém, perto do mar. Aí ela está dizendo, que vocês não estão ouvindo aí, eu vou traduzir aqui. Quem nasce em Itanhaém, o que é? Gente. Quem nasce em Itanhaém é gente, né? É. Então eu vou traduzir lá Ela está dizendo assim que ela senta, ela põe uma cadeira e fica olhando. E ela diz: não é amor. O marido dela, ela diz: não é amor. A gente fica sentado, só de você ter um amor já é Deus. Né? E você sentado, olhando e dizendo: que bênção, que maravilha. Tudo isso a mão de Deus fez. E Deus criou os mares. Aleluia. E Deus juntou as águas. Deus separou a porção seca da água e disse: essa porção de água será chamada mares. E aqui seco é terra. Deus fez. Deus criou. E quando você para e glorifica o nome dele, você está adorando a ele. Louvado seja Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Aquele casal jovem, bonito ali, de amigos, moram em Pardinho também. Falei para o meu amigo lá, hoje Pardinho está até Pinguim está de cachecol. Pardinho estava 4 graus hoje de manhã. Né? E aí, quando a gente vai para Pardinho, a natureza é presente. Né? Que lugar bonito, que lugar lindo, o lugar onde eles moram
né? A natureza, tudo verde. Tudo que é verde é bom, né? Não sei porque vocês estão rindo. E tudo que é verde é maravilhoso. É coisa linda. E Deus fez, irmãos. É a mão de Deus. É a graça de Deus. Foi Deus que construiu. Foi Deus que edificou. Para quem? Está escrito na Bíblia. Ele não fez a terra para que ela ficasse deserta. Deus não fez a terra para que ela ficasse deserta. Deus fez pensando em você. Deus fez pensando em nós. Deus construiu aquilo dizendo, um dia meu filho vai sentar, minha filha vai sentar aqui, pôr uma cadeira e dizer, olha amor, o que Deus fez. Um dia eles vão lá e vão ver o Chico que eu fiz. E deram até comida para ele, né? O Cauê pegou nas unhas do Chico, irmãos. Olha se o Cauê não é um privilegiado. Né? Meus filhos um dia vão estar aqui em Pardim e vão dizer, como Deus é bom. Mas meus filhos também vão estar no Carrão, em Itaquera, na Cidade Líder, lá na Coab 2, em qualquer lugar do mundo e dizer, Deus é maravilhoso, Ele fez todas as coisas, lá na Moca, lá no Savoy, lá no 15 de novembro, lá no centro de Itaquera, né? Agora a Bruna está morando num lugar mais chique ainda, como é que chama lá? Guilherme Jorge. Era vizinha, era tua vizinha lá, viu? Ela morava numa rua antes da sua ali. Agora ela foi para o Guilherme Jorge. Isso é maravilhoso. Mas lá na Coab 1, eu fui deitar, meu neto dormiu sexta-feira em casa, e ele só quer dormir com a avó. Aí eu tenho que dormir no quarto sozinho lá. Falei, não, está muito frio, hoje eu não vou, me nego a dormir sozinho no frio. Aí falei para ele, pode chegar para lá que eu vou dormir aí com vocês. Aí nós deitamos, nós três assim, eu falei assim, graças a Deus, Pai, porque a gente tem uma casa, a gente tem uma cama, a gente tem uma coberta. E quanta gente está passando frio na rua agora. E ele disse amém. E nós dormimos. Isso que é reconhecer Deus. Aquilo que a Bruna já falou aqui, gratidão a Ele. Reconhecimento de que você tem porque Deus tem dado a você. Que Deus tem feito por você. Que a misericórdia dele tem te alcançado. Que a gente passa luta, a gente passa dificuldade, a gente passa aperto, passa momentos difíceis, mas saber que tudo isso é momentâneo. Nada nesse mundo se compara à glória que está prestes a ser revelada na sua vida. Nada neste mundo se compara à glória que Deus vai revelar na sua vida, a glória que Ele está preparando para o grande dia do Senhor, em que nós o veremos como Ele é, em que nós estaremos diante dEle face a face, aleluia, e nós não o veremos mais por espelhos, por enigmas, mas olharemos aos olhos do Senhor, e Ele olhará para nós e dirá, vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que desde o princípio está criado. É isso, irmão. É isso, irmã. Não é só uma religião, não é só ser crente, é você viver cada momento, cada instante, reconhecer, Deus está aqui, mesmo no aperto, Deus está aqui, mesmo na lágrima, Deus está aqui. Deus está aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é adorar em espírito. Você não precisa de coisas, você não precisa de lugares, você não precisa de imagens, você não precisa de objetos. Deus é espírito, isto é, Ele não tem forma. Amém? Espírito não tem forma. Espírito não tem forma. O que tem forma é corpo.
Espírito não tem forma. Amém? Então, ele não quer ser adorado mediante representações suas. Isso aqui representa Deus, esse celular representa Deus. Ele não quer ser adorado assim. Essa imagem representa Deus. Essa água que eu vou jogar em vocês representa Deus. Ele não quer ser adorado assim. Essa cruz representa Deus. Essa figura aqui representa Deus. Ele não quer ser adorado assim. Ele quer ser adorado em espírito. Em espírito. Amém? Introduzir no culto a Deus imagens, figuras, representações físicas, visuais, tangíveis, né? Aquilo que você pode pegar por meio de objetos e coisas, é uma deturpação. É um culto mentiroso. É uma falsa, você está levando as pessoas a uma falsa adoração. Não somente a natureza, você deturpa não somente a natureza de Deus, mas você deturpa o culto que você deseja oferecer a Ele. Apenas duas coisas só na Bíblia, por representações físicas e visuais, são aceitas por Deus. Só duas coisas. Água do batismo. Água do batismo. Está aí a água. Porque precisa ter água e precisa ter quem crê. Amém? Aquilo representa a sua morte e o seu sepultamento. Isso é visual. Precisa ter. Na semelhança da morte de Cristo, você é afundado lá na água. Afundado lá na água. E na semelhança da ressurreição de Cristo, você é tirado da água. Isso é bíblico. Isso precisa ter. Amém? Amém. E qual outra coisa? O pão e o vinho. Isto é o meu corpo, disse Jesus. Isso aqui, ele não disse isso representa o meu corpo, ele disse isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. Quando a gente pega um pão, consagra ele a Deus e reunimos para cear, para lembrarmos que um dia Jesus morreu por nós, essa representação ele quer que nós tenhamos. Essa representação precisa ter na igreja. Aí aquele corpo representa Jesus. Aquele vinho, depois de orado, ele representa o sangue de Cristo. São as duas únicas coisas. O batismo e a ceia. Que ela tem representação visual. Tangível, né? A gente pega, a gente apanha com a mão. São as únicas coisas que podem estar presentes na adoração a Deus. Fora isso, irmãos, nada. Tudo é idolatria. Fora isso, é idolatria. Me desculpem. Rosário, imagens, crucifixos, sal grosso, rosa ungida, relíquias, sudários, e por aí vai. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é idolatria. Cuidado. Deus é espírito. Deus é espírito. E Ele procura pessoas que assim o adorem, assim como em espírito. Qualquer coisa que está representando Cristo na sua vida é idolatria. Isso é muito sério, irmãos. Por quê? Estão lembrados que eu falei de Salomão?
Por que Salomão deixou de ser um vaso, deixou de ser um servo de Deus? Por causa da idolatria. Ele passou a adorar outros deuses que não eram deuses. Cada mulher que vinha, que ele casava com ela, ela trazia um deus e ele adorava. Com toda a sua sabedoria. E a gente precisa ter sempre esse cuidado. A adoração precisa ser mais forte, e verdade está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui. E a gente precisa ver, olhar, examinar. Porque senão, irmãos, daqui a pouco, olha, irmãos, eu estava em casa um dia, eu fui orar, e aí toquei nesse lenço e eu fui curado. Não foi o lenço que te curou, gente. Aí traz ele aqui, deixa ele aqui. Ele vai ser o nosso sudário. Todo irmão passa aí debaixo dele para ser curado. Olha, irmão, nós estamos tirando a glória de Jesus. Oi? Vendo, irmãos? Onde está a glória de Jesus aí? Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Eles ungirão você com óleo. E não existe óleo santo, irmãos. Ah, eu fui lá na igreja e comprei um óleo santo. É um azeite. E pega aqui. Você é presbítero? Põe a mão aí sobre ele, ora e unge, pronto. Esse óleo não ficou no monte. Olha, irmão, esse é um óleo santo. Nós ficamos 21 dias no monte orando por esse óleo. Ô, irmãos, esse aqui é até da natura. A gente fica mistificando a igreja. Sabe? Tem irmãos aqui que vão no monte, eu louvo a Deus por isso. Eu gosto de monte, faz tempo que eu não vou, preciso ir. Mas quem vai no monte não é melhor do que quem não vai. E um dia eu estava no monte e Deus me ensinou isso, porque eu vi a igreja, eu dirigi a igreja, essa igreja que a Bruna ia. E aí tinha um grupo que ia e eu fazia parte dos que iam. E aí eu vi assim, os que iam no monte se achavam mais santos do que os que não iam. Eu estou um dia na igreja e Deus fala, hoje é dia de você pregar contra isso. Porque quem ia no monte era amigo íntimo de Deus. E quem não ia era primo. E Deus falou, hoje é dia de você pregar sobre isso. A igreja está se dividindo. E um reino dividido não subsiste, não prospera. Eu li um livro chamado Quarta Dimensão, de um pastor que Deus recolheu ele há poucos dias atrás, acho que no ano passado, se eu não me engano, há poucos dias atrás, o pastor da maior igreja evangélica do mundo, chamado David Cho. Depois ele mudou o nome dele para Paul Cho. Ele falou, cansei de ser Davi, agora eu quero ser Paulo. Direito dele. Ele mudou o nome dele e Deus recolheu ele. E ele disse assim, eu orava como ninguém. E orava, irmãos, esse homem orava. Para os irmãos terem ideia, quando isso nos anos 50 aproximadamente, os Estados Unidos deixou, porque os Estados Unidos faziam a guarda do exército coreano, né, para proteger a Coreia do Sul, que é temente a Deus, que é um dos países mais prósperos do mundo, e grande parte da Coreia do Sul são crentes, eles são servos de Deus como nós, e eles
a Coreia do Norte era comunista, então os Estados Unidos protegiam a Coreia do Sul com seu exército para que a Coreia do Norte não invadissem, né? Então eles davam proteção. E quando os Estados Unidos saem, eles abandonam as tendas que lá ficaram dos soldados americanos. E esse irmão, ele saía da igreja, terminava o culto, ele saía da igreja e ia para uma dessas tendas e dormia nessa tenda. Dormia não, ele ia lá, se reunia e ficava orando a madrugada inteira, todo dia. Todo dia. Dentro de uma tenda. O livro dele chama Quarta Dimensão. Se um dia vocês tiverem oportunidade, leiam. Ele disse que ele entrava nessa tenda e orava. Ele disse que um dia ele ouviu um barulho, ele olhou, tinha um irmão. Oi, irmão, o que você está fazendo aqui? Eu quero me juntar a você em oração. E ele disse que quando passou um tempo, a tenda estava cheia. E os irmãos começaram a acompanhá-lo. As tendas ficaram pequenas, eles começaram a ir para os montes. E lá nos montes eles faziam como se fossem umas cavernas, e diz que enchia o monte. O monte ficava cheio de pessoas orando. E Deus foi abençoando esse homem, ele construiu uma igreja, e a igreja era grande, na capital, Seul, a igreja era grande, e um dia Deus disse para ele assim: eu quero que você construa aquele que será a maior igreja do mundo. Ele reuniu os irmãos, chamou os obreiros, foi conversar com os obreiros, explicou para os obreiros o que Deus tinha dito a ele. Os obreiros falaram assim: esse nosso pastor ficou louco. Ele foi reclamar para Deus: Senhor, eu não tive apoio de ninguém. Deus falou: não mandei você consultá-los, eu mandei você fazer. Eu não mandei você pedir opinião para ninguém, eu mandei você fazer. E ele fez. E o presidente da Coreia é servo de Deus nessa igreja. E ele disse assim: um dia o presidente estava lá debruçado e a luta era grande, ele precisava tomar decisões, e ele estava lá no gabinete dele, e o David estava aqui orando na igreja, e Deus disse para o presidente assim: atravesse a rua, vá, e meu servo vai te orientar o que você precisa fazer. Oi, irmãos. O presidente saiu do gabinete dele e fechou a porta. Onde o senhor vai? Ele disse: já volto. Atravessou a rua sozinho, entrou lá e disse: eu vim aqui para você falar o que Deus quer que eu faça. E os dois dobraram o joelho, eles oraram, e Deus falou na boca do pastor David tudo que o presidente precisava fazer. Irmãos, a Coreia do Sul, um país desse tamanhozinho assim, é uma potência mundial. É uma potência mundial. Porque o que senta na cadeira, não é só um não, porque outros presidentes já vieram, mas é uma nação temente a Deus. É uma das maiores nações evangélicas do mundo. Eu já fui distribuir pão para os pobres, lá na Cracolândia, e eu fazia esse trabalho para uma igreja coreana. Os irmãos só ver a estrutura que eles nos davam. Carros de último ano, caminhonetes gigantescas, cheias de lanche, garrafas térmicas com café, leite quente, pão com mortadela, pão com queijo, e a gente saía distribuindo, e a gente conversava com aquelas pessoas e eles nos orientavam. A gente trabalhava voluntariamente para servir a Deus. E a gente ia na Cracolândia de madrugada, e eles falaram assim: as pessoas que quiserem, nós temos lugar para essas pessoas serem tratadas. A única coisa é que eles não podem estar respondendo o processo, sendo procurados pela polícia. Porque senão eles iam se refugiar lá e a igreja ficava com a fama ruim, né? A única coisa que não podia. E a gente falava com pessoas, as caminhonetes às vezes saíam cheias para levá-los para o interior, onde eles mantinham chácaras para cuidar dessas pessoas. Trabalho maravilhoso. E eles são lojistas do braço. Então, é um povo que prosperou, que está sendo prosperado, porque eles temem a Deus. Eles glorificam o nome do Senhor. E está escrito, irmãos, e a palavra de Deus não falha: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pensem nisso.
Vou encerrar já. Cuidado. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor, que é Deus soberano, Ele atrai a si, irmãos, Ele atrai a si pessoas cujas mentes Ele já iluminou e o coração Ele já conquistou. Por isso eu trouxe uma lâmpada aqui, está ali, a lâmpada, já mostrei a vocês. Irmãos, ela sozinha não faz nada. Não faz. Você sozinho, eu sozinho. Se a gente não tiver com o Espírito Santo dentro de cada um de nós, se você não estiver cheio do Espírito Santo, e o desejo de Deus é te encher do Espírito Santo. O desejo de Deus é que esta manhã você saia daqui cheio do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai ser a força propulsora na sua vida, que vai fazer com que você adore a Deus em espírito e em verdade. Porque o que é essa verdade? Essa verdade é o que a gente precisa proclamar dia a dia. Para aquele que está cansado, para aquele que está afadigado, para aquele que está olhando e não está vendo solução, você dizer para ele: Jesus é o caminho, Jesus te ama. Você olhar para ele e dizer: não está perdido, não está. Eu vi uma filmagem, veio um pregador americano, estava aqui no Brasil, e quando chegou a época do carnaval, ele falou para a igreja que estava hospedando ele: eu quero ir lá no carnaval. Mas pastor, nós não vamos no carnaval. Ele falou: eu quero ir. Levaram ele, e aí ele pega, tem uma filmagem, depois eu não sei, eu devia ter marcado. Ele está no meio da avenida, ele para, e tinha um homem fantasiado de diabo. Ele diz assim: eu quero falar com aquele homem. Pegou um tradutor, chamou o moço, começou a falar com o moço. Falou: eu era igual a você. Eu era desviado, não tinha Jesus. Minha vida não tinha nenhum valor. Ele começou a pregar para aquele moço, e o tradutor traduzia, ele falava só inglês, o tradutor traduzia. Quando chega no fim da mensagem, ele diz: eu quero orar por você. E aquele moço fantasiado de diabo dobra os joelhos. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. É isso que Jesus quer. A nossa salvação não se resume a nós congregarmos uma vez por semana, a participarmos do live uma vez por semana. A nossa salvação não é só isso. Para isso não precisava Jesus morrer na cruz. Não precisava. Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu por quem? Por quem, igreja? Por quem, igreja? Por nós. Presta atenção. Agora eu quero voltar lá no versículo 4. Porque tudo isso que aconteceu, por que aconteceu? Era necessário para ensinar uma mulher. Para ensinar uma mulher. Não era para pregar para 500 mil pessoas. Não era para pregar para 50 pessoas. Ele parou, os discípulos foram comprar comida. Ele disse, a palavra diz, era necessário ele passar por Samaria. Por causa dessa mulher. Eu não sei onde Jesus te encontrou. Mas um dia foi necessário que ele enviasse alguém lá onde você estava. Foi necessário que você um dia chegasse lá, e foi necessário que eu saísse correndo. Era necessário. Eu não sabia, mas ele sabia. Era necessário. Eu não sei como Deus encontrou você. Eu sei que ele encontrou você. Ele fez alguém sair da rotina dele, talvez. Ele fez alguém passar por um lugar que ele não ia passar. Porque Deus disse, é necessário que você vá por aqui hoje. É necessário que você pegue esse ônibus hoje. É necessário que você sente aqui nesse banco hoje que você não gosta de sentar.
mas é necessário que você sente. Porque daqui a pouco ele vai pôr alguém do seu lado. E você vai dizer, Jesus é bom. E aquela pessoa vai começar a chorar e você vai dizer, também eu estava como você, porque era necessário. Viu, minha irmã? Agora está marcado aqui, minha mente não falha. Não falha que eu esqueci que eu marquei aqui. De falar, eu oro para você a semana inteira, até guardar seu nome. Não estou falando isso para minha glória, não. Mas todo dia que eu oro, eu apresento você na minha oração, eu esqueço o seu nome, eu falo, Senhor, aquela irmã que está chorando tanto hoje, mas eu sei que ela vai voltar a sorrir. Sabe por quê? Porque está escrito na palavra dele que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Não está escrito talvez venha, não está escrito quem sabe venha, está escrito mas a alegria vem, a alegria vem, a alegria vem. Não sei quantos anos você chorou, Bruna, mas um dia Deus disse, agora chega, agora vem a alegria. Mas era necessário que você saísse lá do interior. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes Deus está nos tirando de uma zona de conforto, onde nós estamos nos sentindo tão confortáveis e Deus está mudando o teu ritmo para mudar a história de uma vida. Para mudar a história de uma família. Porque é você. É você. Naqueles dias era Jesus, mas ele disse, eu subo ao Pai. Mas as obras que eu fiz, vocês farão. E até maiores do que eu fiz, vocês farão. Então eu levei a Jaqueline para fazer fisioterapia no meu irmão. Vocês sabem, ele está internado porque deu rejeição. E Jaqueline não falou nada. Ela ia sozinha de ônibus. Eu falei, não posso deixar ela ir de ônibus. Será que ela vai carregar? Falei para ela, eu preciso levar ela. Ela falou, vai lá, leva ela. Liguei para ela, falei, vê com a sua mãe se ela não quer ir junto com a gente, fica à vontade. Tal. Não, pastor, estou em paz. Nós fomos. Quando eu desci lá, Jaqueline, meu irmão, veio, abriu a porta para nós. Jaqueline já deu uma bronca nele. Aí conversou, ele falou, me chamou do lado assim, estou preocupado, vou ver com a minha filha, que eu preciso pagar a doutora. Eu também não sabia de nada, falei, eu não vou entrar num problema que não é meu, eu fico esperando Deus falar alguma coisa. Não, eu vou te ajudar, depois eu tenho que pagar, eu não tenho. Né? Então eu fiquei quieto, olhando. Aí entrei no carro com a Jaqueline disse assim, pastor, vou falar para a glória de Deus, viu, Jaque? Deus me abençoa sempre. E por causa da bênção de Deus, eu sempre abençoo alguém. Eu vou abençoar seu irmão. Eu não vou cobrar nada dele. Eu já fiquei glorificando o nome do Senhor por ele. Mas aí me veio a memória assim, aí vim embora, deixei ela aqui, fui para casa, aí me veio a memória assim, sabe a primeira coisa que ela falou para ele? Eu vou cuidar do Senhor, mas eu quero um compromisso do Senhor. O Senhor vai ficar bom, o Senhor vai andar, eu quero que um dia o Senhor vá na igreja. Eu lembrei do meu pai. Esse meu irmão, meu pai chamava ele de bailarino. Ele sempre gostou de baile. Agora como é que chama agora? Balada. No meu tempo era baile. Ele sempre gostou. Ele gostava de dançar samba rock. Ele era um excelente dançarino de samba rock, né, Tamar? E aí, meu pai dizia assim para ele, pegava o calendário, a folhinha do mês e dizia assim, marca um dia aqui. E assim, ficava todo mundo olhando. Meu pai vinha com a folhinha assim, grandona do mercado, da farmácia. Marca um dia aqui desse mês. Aí, dia tal. Aí meu pai ia lá e fazia uma bola assim. Esse dia você vai na igreja comigo. E meu pai levava ele na igreja.
Nenhum de nós fizemos isso. Mas aí era necessário que ele passasse por uma cirurgia e que a Jaqueline fosse lá e falasse para ele: um dia você vai escolher. Vocês estão entendendo? Um dia você vai escolher para ir na igreja. Eu quero te ver lá na igreja. Porque Deus tem um projeto na vida dele, um plano de salvação na vida dele. E às vezes, se eu falar, eu não tenho valor. A Bíblia diz, irmãos, eu sempre me preocupo com isso. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Na sua casa você é mais um. Os irmãos de Jesus ficavam olhando para Jesus e falaram: quem é ele? Os irmãos de Davi disseram: o que ele tem mais que nós? A irmã de Moisés falou assim: o que ele... Deus fala com ele e não fala com a gente? Na nossa casa a gente sempre é mais um. Na hora que aperta, não. Na hora que aperta, aí vão lembrar que você é o crente. Liga para ele orar. Mas fora isso, sempre você será só mais um. Por que Deus abençoa ele e não me abençoa? Por que Deus dá para ele e não me dá? Sempre foi assim, irmãos. Mas quando alguém de fora fala, o peso é maior. Itamar já falou, eu já falei. Ele nunca veio. Vamos marcar um dia e vou. Não vem. Mas eu tenho certeza que vocês vão vê-lo aqui. Amém. Né, Jaque? Porque ela foi incisiva. Eu quero. E ela não falou que é de graça ainda para ele, não. Mas ela já cobrou a presença dele aqui. Se um dia ele assistir, ele vai saber que é de graça. Mas se ele não souber, na próxima nós já vamos falar, né, Jaque? Por quê? Porque é necessário. Era necessário. Vocês estão entendendo, irmãos? Você é verdadeiro adorador. Eu preciso encerrar. Vocês são verdadeiros adoradores. E Deus quer usar vocês. Então não briguem, não discutam com Deus, não reclamem. No dia que Deus tirar você da sua rotina, a gente precisa aprender a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Perdi um trem, puxa vida, precisava tanto pegar aquele trem, perdi. Amém. Eis-me aqui. Não sei o que Deus vai fazer. Talvez era necessário que você não fosse naquele, mas Deus te quer no outro. Era necessário que você não fosse no primeiro ônibus, mas no segundo. O motorista parou, você já quer xingar ele. Não xinga. Porque talvez Deus esteja precisando de você no outro. E se a gente começar a entender que nós somos escolhidos de Deus e o propósito de Deus está em nós, e Deus vai usar você. Deus vai me usar. Porque eu não aceito que Jesus morreu na cruz por mim, para eu sentar uma vez por semana nessas cadeiras. Só. E de quinta-feira, até debaixo da coberta, participar da live. É muito pouco. Para tão grande salvação que Deus me deu. Eu acho que eu tenho mais utilidade do que isso. Eu acho. Eu acho que vocês têm muito mais utilidade do que isso. Eu acho. Vou dizer mais, eu tenho certeza. E o que a gente precisa dizer para Deus: me envie, Senhor, onde for necessário. Me faça um adorador lá, para que eu leve a tua palavra. Porque Jesus estava lá, porque Jesus é Senhor. Ele subiu ao Pai, mas deixou vocês. Nos deixou aqui. E vocês são verdadeiros adoradores. Porque um dia Jesus iluminou a mente de vocês. Jesus um dia limpou o coração de vocês. E Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Isso não é pouco, não, irmãos.
Não é pouco. No mundo há mais ou menos entre 7 e 8 bilhões de pessoas hoje. E vou encerrar dizendo assim, tem um hino dos antigos, Bruna, que diz assim: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo reunido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz, e agora redimido, com seu povo ao mundo vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Nós somos um dos tais que Deus escolheu. Valorize isso. Não se sinta diminuído, não, meu irmão. Era necessário Jesus passar por causa de uma mulher. Mas o que essa mulher fez depois? Ela anunciou, tem um homem de Deus que é profeta. Ele revelou que eu já tive 5 maridos, que está agora comigo não é meu marido, e ele já falou tudo da minha vida. A cidade inteira de Sicar foi até ele. E um dia encontraram com ela, eles foram, adoraram Jesus, voltaram dizendo assim: olha, quando nós fomos, a gente foi porque você falou para nós, agora a gente já não crê mais desse modo, porque nós fomos e vimos. Nós fomos e vimos que ele é profeta de Deus. Deixa Deus te usar. Amém? Vamos orar. Vinte e dois agora. Onésima. Ogrésia. Vocês arrumam cada nome, misericórdia, hein? Ogrésia. Olha, Jesus amado. Eu preciso de muita inteligência humana para guardar esse nome. É só lembrar da Grécia, né? Ogrésia. Quase Grécia. Amém? Amém. Ogrésia. Por favor, orem por elas. Por ela. Querido Deus, eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Eu adoro o nome do meu Deus. Do meu Deus vem a nossa salvação. Eu glorifico o teu nome, Senhor. Eu bendigo o nome bendito do Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos redimir. Por nos dar a tua salvação. Não éramos nada, Senhor. Não tínhamos nada. Mas o Senhor nos escolheu. Não foi dinheiro, não foi fama, não foi riqueza, talvez nem honra. Mas um dia foi necessário que o Senhor passasse pela minha vida. Foi necessário que o Senhor passasse pelo caminho onde nós estávamos, usando o teu vaso para falar do teu amor, para que nós fôssemos ligados, porque na semelhança de uma lâmpada sem estar ligada à rede, nós éramos, Senhor, não tínhamos vida, não tínhamos luz, não tínhamos fé, não tínhamos esperança, até que o Senhor nos escolheu para sermos ovelhas do teu rebanho. E a luz de Cristo nos iluminou. Fomos ligados a uma rede mundial que está ligada diretamente ao trono de Deus.
e somos escolhidos e escolhidas do Senhor. Senhor, eu estou incomodado e preocupado com a nossa vida espiritual. Eu acho que a igreja nunca esteve tão distante em comunhão, tão distante em adoração, tão distante em santificação, como nós temos estado agora, Pai. O Senhor é Espírito, e o Senhor procura verdadeiros adoradores. Ache-nos, Senhor. Ache-me, Senhor, e ache-nos como verdadeiros e verdadeiras adoradores e adoradoras do Senhor. Porque ser adorador não é simplesmente sentar ou simplesmente escolher um dia de cultuar. É todo o tempo estar ligado a Cristo. É todo o tempo estar ligado em comunhão com Deus. É todo o tempo estar à disposição do Senhor. É todo o tempo dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Põe as palavras de salvação. Põe as palavras de vida eterna. Põe as palavras que curam. Põe as palavras que libertam na minha boca, Senhor. Fala por meio da minha vida. Alcance as almas, Senhor. Faz-me um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser usado. Eu quero ser usado, Senhor. Oh, Espírito Santo, não deixa eu me acomodar. Espírito Santo, me desperta pelas madrugadas. Espírito Santo, põe em mim o desejo de ler, de comer a tua palavra. Põe em meu coração o desejo de adorar o nome de Jesus, o desejo de glorificar o nome do Senhor. Oh Deus, a bênção de ser um pregador do Evangelho, de pregar a toda criatura, de anunciar àqueles que estão com fome que Jesus é o pão da vida, aqueles que estão com sede, que Jesus é a água que sacia a nossa sede, daqueles que estão enfermos, que Jesus tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades, que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Levanta vasos no meio desta congregação. Levanta vasos no meio desta igreja, Jesus. Levanta vasos, Senhor. Santifica vasos, Senhor. Desemboca vasos, Senhor. Levanta vasos, Senhor. Levanta vasos, Senhor. Levanta vasos e leva-nos onde é necessário. Onde é necessário, Pai. Aleluia, que nós estejamos ali. O Senhor conhece as almas. O Senhor tem vidas escolhidas nesse bairro. O Senhor tem vidas escolhidas aqui na vizinhança. O Senhor tem vidas escolhidas ali na minha rua. O Senhor tem vidas escolhidas no ônibus que eu pego. O Senhor tem vidas escolhidas no metrô onde eu entro. O Senhor tem vidas escolhidas na clínica onde eu me consulto. O Senhor tem vidas escolhidas na feira onde nós vamos comprar, no mercado, na padaria. O Senhor tem vidas escolhidas onde nós estamos andando, porque este mundo é do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Põe palavras de vida eterna na minha boca. Põe palavras de salvação. Atitudes, Senhor, que nos levam, aleluia, a pregar o Teu Evangelho. Para que a Bruna não seja nosso único testemunho, Pai, mas ela seja uma das muitas testemunhas.
Porque a Bruna é prova de que o Senhor transforma, de que o Senhor muda a história, de que o Senhor faz o impossível. Louvado seja Deus. Mas há muitas histórias que o Senhor precisa mudar. E eu quero estar à disposição do Senhor. Eu quero estar à disposição do Senhor. A minha vida, Senhor, é para te servir. A minha vida, Senhor, é para te glorificar. A minha vida, Senhor, é para ser usada, porque eu fui consagrado a Ti, Senhor. Consagrado a Ti, Senhor. Usa-me, Jesus. Faz de mim adorador verdadeiro. Não deixa, Senhor, eu me apegar a falsos cultos, a mentiras, Senhor, ou a objetos e coisas, ou a lugares, Pai, porque o Senhor é Espírito. Louvado seja Deus. E onde não me quiserem, ó Deus, eu estarei onde o Senhor quer, porque ali eu posso adorar. É onde eu estiver, Pai, eu posso fazer daquele lugar um lugar de adoração. Faz da minha vida um altar para Ti, Senhor. Faz da minha vida um altar para Ti. Tira nesta manhã as cinzas. Tira, Senhor, tira todas as cinzas. Ah, Senhor, consagra o nosso altar nesta manhã. Faz dele um altar de adoração. Não é um altar de reclamação, não é um altar de impurezas, não é um altar, meu Deus, de coisas que não louvam o Teu nome. Que seja um altar de adoração ao nome de Jesus Cristo. Limpa-nos nesta manhã, Senhor. Renova-nos. Era necessário que a Bruna estivesse aqui hoje. Era necessário que esses irmãos e essas irmãs estivessem aqui hoje. Era necessário que essa palavra fosse ministrada aqui hoje. Era necessário, Senhor. E eu louvo o nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor e peço a bênção, a graça e a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós. Obrigado, Deus. Eu te louvo em nome do Pai, em nome do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus.